Quero meditar num texto da palavra nessa noite, registrado no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 22. É um texto muito conhecido por parte de nós como igreja, mas nessa noite eu quero debruçar sobre esse texto pelo menos por alguns minutos e trazer aqui algumas verdades. Apocalipse capítulo de número 3, a partir do versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. E me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados irmãos, o livro de Apocalipse é o livro da revelação, a qual o apóstolo João, ele na ilha de Patmos, ele começa a receber do próprio Senhor as coisas que iriam acontecer, as coisas que estariam para vir no final dos tempos. E ele começa no seu livro, já nos primeiros capítulos, escrevendo cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas eram igrejas reais no tempo do apóstolo João. Essas igrejas eram igrejas que de fato existiram no tempo do apóstolo, mas elas servem para nós hoje como ensinamentos para a igreja atual também. Alguns estudiosos, ao ler esses textos, eles dizem que as igrejas aqui representadas, ou melhor, citadas, elas representam 7 períodos da igreja cristã, começando pela igreja apostólica até a igreja atual. Outros dizem que essas 7 igrejas representam 7 tipos de igreja que estão vivas em todo o tempo da era cristã, seja a época era apostólica, seja medieval, seja a igreja contemporânea. Ou seja, aqui eles vêm como 7 tipos de igreja. Eu concordo mais com esse ponto de vista. Eu não concordo que simboliza apenas 7 tempos da igreja, mas eu creio que aqui está falando de 7 tipos de igreja que são existentes em todo o tempo, que existiram em todo o tempo, essas características dessas igrejas aqui. Porém, eu vou um pouco a mais, eu vou um pouco além nessa interpretação, e creio também que cada igreja, com as suas características, não apenas representa uma igreja como um corpo, não apenas representa uma instituição, mas também traz uma interpretação individual. Ou seja, dentro de cada igreja tem também crentes que se assemelham aos crentes daquelas igrejas às quais João escreve na carta, ou melhor, no livro de Apocalipse. Então, eu quero ampliar aqui nossa interpretação e não me deter a 7 tempos, mas eu quero aqui debruçar sobre a ótica de que essas igrejas aqui, escritas no início do livro de Apocalipse, essas igrejas representam tipos de pessoas que estão inseridas dentro de cada igreja. Ou seja, essas igrejas
aqui são tipos de crentes. Em toda igreja tem crente que se assemelha aos crentes de Sardes, aos crentes de Filadélfia, aos crentes de Pérgamo, de Esmirna, de Laodiceia e assim por diante. Então, eu quero que você olhe numa ótica mais ou menos dessa maneira, que você possa entender que não é apenas um tempo. Todo mundo, eu lembro que todas as vezes que eu escuto a mensagem 7 igrejas, sempre fala que nós estamos na última igreja, ou melhor, no tempo da igreja de Laodiceia. Sempre diz que nós estamos aqui nesse tempo, na igreja de Laodiceia, mas eu acho que nós podemos encontrar características de crente em todas essas igrejas aqui citadas pelo apóstolo João. Porém, como hoje eu quero falar sobre a igreja de Laodiceia, eu quero chamar aqui a tua atenção para algumas particularidades daquela igreja, para algumas coisas dentro daquele contexto, daquela cidade, que entraram para a igreja e automaticamente se caracteriza na vida de alguns cristãos e também, por que não dizer também, de algumas igrejas. A Laodiceia, ela tem como significado a voz do povo, ou o povo governa, ou o julgamento do povo. Já nos dá a entender que quem mandava em Laodiceia era o povo. Em Laodiceia, o ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus era muito verdadeiro, porque lá quem determinava as regras, quem determinava a direção daquela cidade e consequentemente também daquela igreja era o povo. Era o que o povo gostava que tinha que ser ministrado, era o que o povo gostava que tinha que ser realizado. E dentro daquela igreja, que automaticamente pega também a característica da cidade, vai nos dar a entender que quem mandava naquela igreja era o povo. As mensagens eram antropocêntricas, as mensagens eram aquilo que o povo gostaria de ouvir, era aquilo que agradava o povo, era aquilo que animava o povo, e não aquilo que confrontava o povo. E quando o povo determinava e governava dentro da igreja o que queria, automaticamente não havia correção, não havia disciplina, havia simplesmente palavras, como hoje nós vemos em muitas igrejas, palavras motivacionais, palavras que vê o homem no pecado, mas não tem coragem de dizer que o homem está no pecado, palavras que vê o homem distante de Deus, mas não tem coragem de dizer isso, porque senão vai ofender. É aquela palavra do politicamente correto, ou seja, eu não posso ferir ninguém, eu não posso machucar ninguém, mas a palavra de Deus, ela é uma espada, como espada, ela, em muitos momentos ela fere, ela machuca, ela faz realmente algo no nosso coração. Quando um pecador vai ler a Bíblia, ele vai ser confrontado por ela, ele vai ser tocado por ela. O Espírito de Deus, ele convence, mas ele convence também muitas vezes tocando no erro, dizendo: tu está errado nisso, tu está errado naquilo. O que tem que governar no seio da igreja não é a voz do povo, não é aquilo que o povo quer, mas é aquilo que o Espírito quer dizer à igreja. E nem sempre Deus vai falar aquilo que eu quero ouvir, nem sempre Ele vai falar aquilo que vai corresponder às minhas ansiedades, aos meus desejos humanos. E muitas vezes o Senhor vai falar algo que vai me corrigir, que vai me confrontar, que vai de fato vir contra as minhas próprias vontades, contra a minha natureza pecaminosa. Mas quando Ele faz isso, Ele faz para correção, Ele faz para edificação, Ele faz por amor. Laodiceia, ele tinha esse significado, a voz do povo, a voz que governa. A cidade de Laodiceia era um centro econômico e judicial para as regiões ali que era Laodiceia, Colossos e Herápolis. Eram aquelas 3 cidades grandes, mas Laodiceia concentrava todo o centro econômico e judicial daquela região. Era uma cidade rica, com muitos bancos, aquela cidade de Laodiceia. Era uma cidade muito próspera. No ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia sofreu um grande terremoto que a devastou grandemente, mas ela era tão autossuficiente que ela rejeitou a ajuda do governo de Roma, porque ela tinha condições de se auto-levantar, ela tinha condições de se auto-reconstruir, e de fato assim ela o fez. A cidade de Laodiceia, ela mesmo rejeitando a ajuda do governo de Roma, ela começa a reconstruir a cidade e se torna uma das mais belas cidades daquela época. Então era uma cidade muito rica, uma cidade que era um centro, como eu disse, um centro comercial, era um centro
de banco no centro econômico, muitos bancos. Por isso que a igreja de Laodiceia, ela vai se orgulhar dizendo que ela tinha ouro, que ela não tinha necessidade de nada. Era uma cidade que, além do dinheiro que circulava ali dentro, ela tinha um grande poder, tanto de medicamentos, porque ela fazia uma espécie de pozinho que se misturava na água, ela se tornava um colírio meio que milagroso. E ela também produzia uma lã muito fina. Ela tinha o setor têxtil daquela cidade era muito poderoso, a ponto de exportar para muitos lugares a lã e os tecidos que ali eram fabricados. Ou seja, era uma cidade que, de fato, dentro daquele contexto daquela época, era uma cidade muito rica, muito vaidosa, uma cidade muito orgulhosa pelos seus próprios feitos. O problema é que a igreja localizada nessa cidade, ela não influenciou aquela cidade. Pelo contrário, ela foi influenciada pelos costumes daquela cidade. A igreja de Laodiceia nos dá a entender que aqueles crentes que ali iam se convertendo ao longo do tempo, parece que eles não deixavam as suas práticas antigas, eles não mudaram o seu pensamento, eles não mudavam a sua maneira de pensar, de agir em determinadas situações. Ou seja, eles entravam na igreja simplesmente por entrar. Eles faziam da igreja um local de religião, faziam da igreja um local de encontro, mas não era de fato aquele lugar onde as pessoas eram plenamente transformadas. Essa vaidade, o orgulho entrou na igreja. A igreja ela passou agora a ser uma extensão daquela cidade, a ponto do próprio apóstolo João escrever a carta. E é engraçado que esta igreja é a única igreja dentre as outras 6 que não recebe nenhum elogio. Se você ler as 7 igrejas, você vai ver que o apóstolo João ele seguia mais ou menos uma certa sequência de palavras. Ele apresentava quem é que estava falando, sempre se apresentava, era Jesus que estava se apresentando para cada um. Ele se apresenta de alguma forma. Aqui, para a igreja de Laodiceia, ele vai apresentar como a fiel testemunha, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus, não o princípio como se ele fosse criado, mas como aquele que de fato criou, ele é o princípio de todas as coisas. Então, para cada igreja, ele vai se apresentar de uma forma. Ele vai se apresentar de uma forma que a igreja possa entender que é o Senhor que está falando através da boca do apóstolo João. E cada igreja ele vai dizer o seguinte: ele vai apresentar algumas coisas boas que a igreja faz, algum elogio, ele vai repreender em alguns aspectos, e ele vai dar aqui agora a solução, né? Ele vai mostrar como que deve ser feito. A igreja de Laodiceia, ela tem essa particularidade que ela é a única que não recebe elogio. Ela é o oposto da igreja de Filadélfia, que é a única que não recebe nem repreensão, que era uma igreja pequena, uma igreja muito pequena, mas a igreja do amor fraternal. Só que a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio. O Senhor ele não encontra naquela igreja nada que viesse louvar o seu nome. Ele não encontra naquela igreja nada que viesse a ser digno de elogio. E isso nos chama muita atenção, porque ao olhar para nós, ao olhar para a nossa igreja, para olhar para a igreja atual e para nós de uma maneira individual, será que o Senhor encontrará em nós alguma coisa que venha louvar o seu nome? Será que o Senhor vai encontrar em nós? Agora eu não estou dizendo que é aquela pessoa que simplesmente te conhece de vista na rua, não. Aqui o Senhor vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Quem vai nos analisar, quem vai nos avaliar, não é o pastor da igreja, não é o irmão, não é o presbítero, não é o diácono, mas é aquele que conhece as nossas obras, é aquele que sonda os nossos corações, é aquele que sabe a real motivação de cada coisa que eu faço. Não é alguém que me conhece apenas por aparência, não é alguém que me conhece apenas de vista ou por nome, é alguém que te conhece mais intimamente do que teu esposo, do que a tua esposa, é alguém que te conhece mais intimamente do que o teu pai e a tua mãe. Porque aquele que vai nos avaliar e aquele a qual nós devemos estarmos preocupados em agradar é aquele que conhece o profundo e o escondido de cada coração. É o Senhor Deus. Ele vai dizer assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que palavra dura é essa. Olha que palavra dura é essa.
a olhar para aquela igreja contida dentro daquela tão rica cidade, o Senhor ele vai fazer uma análise e vai ver que aquela igreja era uma igreja indiferente, era uma igreja que não fazia nada para causar uma diferença. Aqui o apóstolo João ele usa a geografia do local para trazer um reflexo espiritual que estava pairando sobre aquela igreja. A cidade de Laodiceia era rodeada, fazia divisa com Hierápolis e com Colossos. Essas cidades elas tinham algumas coisas interessantes nas suas águas. As águas de Hierápolis eram águas quentes, águas termais. Aqui no Brasil tem Caldas Novas, tem, se eu não estou enganado, Caxambu, né? Que mostra que são águas quentes, que elas já saem da sua nascente quente, e elas são terapêuticas, elas relaxam as pessoas. Pessoas com problemas musculares gostam de ir a locais como esse para dar uma relaxada. E Hierápolis era isso, era conhecido pelas suas águas quentes, que relaxava, né, que causavam conforto nas pessoas. Já Colossos era conhecido por águas muito frias, sabe, uma região de águas muito geladas, que no verão, melhor do que ninguém, refrescava as pessoas. Então, as águas de Colossos refrescavam, as águas de Hierápolis relaxavam, tratavam, e Laodiceia ficava no meio. Então juntava a quente com a fria, se tornava água morna, e mostrava que a água morna não tem finalidade alguma. Quem queria se refrescar, iria para Colossos, quem queria relaxar, iria para Hierápolis. Mas em Laodiceia? Laodiceia não tinha nada nas suas águas que viesse a trazer algum benefício. É interessante que alguns dizem que inclusive eram águas mal cheirosas, fedia. O que o Senhor estava falando aqui para aquela igreja é: vocês não estão causando diferença alguma, vocês estão sem compromisso. Um crente morno é aquele crente que é indiferente a tudo que acontece à sua volta. Um crente morno é aquele que não causa diferença, que a casa dele é igual à casa do vizinho, que a maneira dele andar é igual à maneira do ímpio lá fora, que ele dentro da empresa ele age da mesma forma que os ímpios agem. Ele não causa diferença no ambiente que está. Preste atenção numa coisa: nós não podemos ser influenciados pelo lugar que estamos, pelo contrário, nós devemos influenciar o local. A Bíblia nos conta a história de José, e diz que a casa de Potifar era abençoado por causa da vida de José que ali estava. Aonde José ia, ele abençoava, porque ele estava debaixo da bênção. Semana passada eu preguei sobre Jonas, e Jonas é ao contrário. Jonas estava debaixo de maldição, e aonde ele ia, ele estaria traindo maldição. A pergunta que eu quero que você faça a si mesmo é: qual tem sido a diferença? A tua família tem mostrado uma diferença? A tua casa tem mostrado uma diferença? A tua maneira de andar, de falar, tem mostrado alguma diferença? Ou você é aquele crente nominal? Ou você é aquela pessoa que diz que está na igreja, mas na verdade o teu pensamento está no mundo? Sabe, não tem nada de diferente, não causa influência na vida de ninguém. A Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, e o sal, se vier perder o seu sabor, de nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aquela igreja, ela não causava uma diferença na sociedade. Uma vez eu vendo um pastor pregando, ele fez a seguinte pergunta para a igreja logo no início. Ele falou o seguinte: se a tua igreja fechasse as portas hoje, a localidade que circunda ela sentiria falta? O que as pessoas iriam falar se a tua igreja fechasse? Se a tua igreja não existisse mais, iam dizer, sentir falta, ou iam dar graças a Deus? Eu vou um pouco além. Se você mudar da tua rua, você vai fazer falta para alguém que está lá? Porque se você não fizesse falta nenhuma, é porque você não causa diferença nenhuma, porque você não influencia nada. Porque na tua casa, o que se ouve dentro da tua casa, o que se faz dentro da tua casa é igual ao que faz na casa de todo mundo. É esse tipo de crente que a igreja aqui estava tratando. Um crente sem diferença, um crente sem distinção, um crente que era morno, que não causava nada na vida das pessoas. Tem crente
que vai nascer, vai morrer e não vai deixar nenhuma história, não vai causar diferença na vida de ninguém, que ninguém que seja, ninguém. Pelo contrário, tem crente que se sair da empresa, os ímpios vão dizer graças a Deus. É capaz, e vou ainda mais além, é capaz do ímpio se converter quando o crente é mandado embora, do que às vezes com alguns crentes. Tem crente que às vezes até atrapalha o progresso do reino de Deus, por causa do seu mau testemunho, por causa das suas palavras, que só saem palavras de maledicência, palavras de palavrão, palavras obscenas, e isso atrapalha o progresso do reino de Deus. Tem crente que está fazendo mais evangelismo para o diabo do que para Deus, porque está atrapalhando mais. São pessoas que não causam uma diferença boa na vida das pessoas. É esse tipo de crente que estava na igreja de Laodiceia, e esse tipo de crente tem na igreja em todo o tempo. Aqui ele vai dizer o seguinte, no versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É interessante que aqui o Senhor ele vai dizer para aquela igreja que ela nem ao menos sabia a real situação dela. Sabe qual que é o pior do que você de saber que você precisa de Deus? É você achar que está com Deus e não está. Pior do que você reconhecer a tua natureza de pecaminosidade é você achar que está tão bem e você não está. Sabe, a ilusão que muitas pessoas têm de si próprio. Às vezes algumas pessoas se acham tão espirituais, tão santos, tão perfeitos, porque não tem coragem de fazer uma autoanálise verdadeira em sua vida, não conhece a sua real situação. Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O próprio Senhor vai dizer na sequência desse texto, que muitos daquele dia dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios. E o Senhor ele vai dizer para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Em outras palavras ele está dizendo, eu nunca tive um encontro contigo. Você estava dentro da igreja, fazendo as coisas que a igreja faz, mas nunca teve um encontro verdadeiro. É tempo de você se posicionar e saber quem você é. É tempo de você parar de olhar para aqueles que estão lá fora e fazer uma análise do teu coração e saber quem realmente você é. Porque talvez você pense que tem e não tem, talvez você pense que é e não é coisa alguma. É necessário que você venha se arrepender, é necessário que você venha se quebrantar, é necessário que você venha declarar a tua total dependência do Senhor. Louvado seja o seu nome. Aqui aquela igreja não imaginava, afinal de contas era uma cidade rica, e olha que o apóstolo João ele vai tratar sobre isso. Ele vai falar que embora aquela cidade, aquela igreja fosse muito rica, eles eram pobres. Embora tivesse um colírio milagroso, eles eram cegos. Embora tivesse uma lã que causava, era exportada para todos os cantos, eles estavam nus. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, que a riqueza deles não estava nas coisas que a cidade poderia lhe proporcionar. A riqueza daquela igreja, que eles estavam focando no ouro e na prata, faltava o andas, levanta e anda, que o apóstolo João e o apóstolo Pedro disseram. A igreja de hoje se preocupa muito com isso, se preocupa com o ouro e com a prata, se preocupa com a lã, se preocupa em estar em evidência, e esquece que o mais importante para a igreja é a ação do Espírito Santo na sua vida, no seu meio. Certa vez um pastor pregou, e eu concordo com ele, hoje, na época de Pedro e João, eles não tinham prata nem ouro, mas eles tinham o levanta e anda. Hoje nós temos prata e ouro, mas nós não temos o levanta e anda. Esse levanta e anda provém de uma autoridade que só o nome do Senhor dá, para aqueles que andam em retidão e obediência à sua palavra. Não pense que você é quando você não é coisa alguma. O pavão ele se acha muito bonito, mas quando ele olha para os seus pés ele vê que é feio. Tem muita gente como o pavão, se olhando no espelho e abrindo a sua pluma toda e diz, eu sou o cara, batendo no peito e dizendo assim, eu sou perfeito, eu sou santo, eu sou melhor do que o meu irmão, estão batendo no peito como um fariseu, quando na verdade eles não têm nada, quando na verdade eles não são nada. Mas nessa noite Deus te chama a um arrependimento.
Deus te chama ao arrependimento. Ele vai dizer aqui no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a ponto de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mesmo sendo uma igreja que estava longe da presença de Deus, mesmo sendo uma igreja que estava distante do propósito que o Senhor tinha, uma igreja que tinha todas as falhas, o Senhor ainda com amor, Ele vai dizer: compre de mim. Eu estou te dando a oportunidade de você buscar em mim aquilo que você precisa. Eu estou te dando a oportunidade para que você venha conhecer verdadeiramente o que é a verdadeira riqueza. Que a verdadeira riqueza não está no ouro que você consegue nas minas, que você não consegue nas jazidas. Não, a verdadeira riqueza está em mim. Eu sou a riqueza, eu posso te dar visão, eu posso cobrir a tua nudez. É isso que o Senhor vai dizer. E Ele vai falar assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Mesmo sendo uma igreja longe do propósito, mesmo sendo uma igreja que não tinha nenhuma coisa a ser enaltecida, o Senhor com amor, Ele vai dizer: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Uma das coisas que às vezes as pessoas não conseguem entender é que a repreensão de Deus é por amor. Deus, Ele repreende. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que Deus, Ele repreende e corrige a quantos ama, a quantos Ele quer receber por filho. Se você está sendo corrigido pelo Senhor, não é para castigá-lo, mas é para te corrigir, te colocar no lugar. Versículo de número 20, o próprio Senhor, Ele vai dizer para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Olha só, era uma igreja que não tinha a presença do Senhor lá dentro. A gente usa esse versículo aqui muitas vezes para pessoas que não são crentes, em momentos de evangelismo. Só que aqui, esse texto, ele está falando para uma igreja, está falando para um povo que se dizia crente, se dizia cristão. E é interessante que ele está falando para uma igreja, mas olha o que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quase que no coletivo. Olha, estou aqui do lado de fora, mas aí dentro, se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu vou entrar. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que ele não precisava do coletivo para habitar no coração das pessoas, ele só precisava de pessoas que estivessem disponíveis a abrir o coração para ele. Dentro de uma igreja, existem pessoas sensíveis à voz do Espírito e pessoas que estão com o coração endurecido. Dentro de uma mesma igreja, existem pessoas que reconhecem a voz do Senhor e outras que não. Então aqui ele vai dizer para aquela igreja: eu estou fora, não estou aí dentro. Vocês pensam que eu estou, mas eu não estou. Vocês pensam que estão me adorando, mas não estão me adorando. Vocês pensam que estão me servindo, mas não estão me servindo. Mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando de festa e de comunhão. E é o que o Senhor quer falar contigo hoje. Eu não sei que tipo de pessoa que você é, não sei que tipo de crente você é, eu não sei que tipo de pessoa que você tem sido na atualidade. Talvez você está longe do Senhor, mas ao ouvir essa palavra, você tenha a possibilidade de abrir o coração e deixar Cristo entrar, ou de você deixá-lo do lado de fora. Eu acho que deixar Jesus do lado de fora, além de ser uma grande falta de educação, é também algo muito desastroso e prejudicial para a sua vida. Independentemente de quantas pessoas tem na tua casa, talvez o coração do teu marido esteja endurecido, mas eu digo: abra a porta para Jesus entrar. Talvez o coração do teu filho, da tua filha esteja endurecido, mas eu digo: abra a porta para Jesus entrar. Talvez o coração dos seus pais estejam endurecidos, mas você pode abrir a porta para Jesus entrar. A quem quiser, ele vai entrar no coração e vai passar a ter comunhão com ele. E há uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor, Ele quer entrar na tua vida.
Ele quer mostrar para você que maior do que todas as riquezas é Ele. O maior de todos os bens é Ele. Você pode ter ouro, pode ter prata, pode ter roupa bonita, pode ter o que for, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Você pode morar numa casa luxuosa, uma casa pomposa, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Você pode andar no carro de última geração, um carro importado de milhares de reais. Se você não tem Jesus, você é pobre, miserável, cego e nu. Se você, uma vida sem Cristo se caracteriza dessa forma: miserável, pobre, cego e nu. Mas hoje Ele bate na porta do teu coração. Seja você crente ou não, mesmo que você seja um cristão, está me ouvindo hoje, mesmo que você seja um membro de uma igreja, está ouvindo hoje, saiba que você pode estar dentro da igreja e ainda assim Ele não habitar na tua vida. Faça uma análise de quem realmente você é, se a tua vida tem alguma coisa que venha enaltecer o nome do Senhor, ou se Ele, ao vasculhar a tua vida, só vai encontrar repreensão. Quem governa a tua vida é a voz dele ou é a tua voz? Ou é a voz do povo? O que o povo diz é que prevalece para você. Você não é Maria, vai com as outras. Você foi chamado para ser diferente, sal da terra e luz do mundo. Seja santo, seja diferente, cause uma diferença na vida das pessoas e mostre que o Senhor habita em você. E se Ele ainda não fizer isso, não habitar, eu te recomendo que hoje, no lugar onde você estiver, abra o teu coração e receba Ele na sua vida. No lugar onde você estiver, abra o teu coração. Abra o teu coração e entregue a sua vida ao Senhor. Eu quero orar por você e depois a irmã Jamila estará encerrando esse culto com um louvor. Querido Deus eterno, Pai, Senhor, eu quero te louvar e te engrandecer. Nesse momento que a tua palavra foi pregada, eu quero te pedir em nome de Jesus, que agora o teu Espírito Santo venha falar a cada coração, e cada pessoa possa fazer uma autoanálise, entender onde estão, quem são, se estão fazendo uma diferença ou não, se o Senhor está ou não dentro do seu coração. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor os chame ao arrependimento, assim como o Senhor chamou aquela igreja, para que todos possam abrir o coração para o Senhor. Este homem, esta mulher que nesse momento acabou de ouvir essa palavra, toca o seu coração, para que eles possam abrir a sua vida e deixar o Senhor entrar, para que eles possam a partir de hoje serem templo e morada do teu Espírito. Se for crente, aprume teu filho, Senhor, aprume a tua filha, para que eles possam andar sempre em novidade de vida e de uma maneira que glorifica e exalta o teu santo nome. Ser pois conosco, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nossa nação, tenha misericórdia desse planeta, dessa humanidade que vive tempos difíceis. Que a tua boa mão esteja sobre cada vida, o guardando, protegendo, abençoando e salvando muitas e muitas pessoas nesse momento, meu Pai. Essa é a minha oração que eu faço a Ti, confiante que o Senhor nos ouve, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmã Jamile estará adorando ao Senhor Jesus com o louvor. Estaremos logo após impregnando a bênção apostólica sobre você e sobre a sua casa. Nada? Vamos. Quero aqui saudar a todos com a paz do Senhor e vamos louvar e engrandecer a Deus. Ricas glórias, as bênçãos lá do céu, que se espalha sobre todo o globo terra, onde habitam santos que vão receber.
teu lema seja buscar a Deus em oração. Desperta na madrugada e clama pelo óleo e a unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Paciente, espera em Deus, nele confiar. Pelas bênçãos lá do trono do Senhor. Se tu jejuas e deixa mais cair teus prantos, que na taça o anjo leva ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão, constante o teu lema seja buscar a Deus em oração. Desperta na madrugada e clama pelo óleo e a unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Paciente, espera em Deus, nele confiar. Como Abraão, Davi, Jó, ele esperou. Pelos prantos de Ana, Deus lhe deu um filho. Ouviu Elias e também ouvi o teu clamor. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão, constante o teu lema seja buscar a Deus em oração. Desperta na madrugada e clama pelo óleo e a unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. É vitória que vem lá do céu. É vitória que vem lá do céu. Recebe agora esta vitória que está descendo e que está vindo lá do céu. Recebe agora essa vitória. Vitória, vitória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o
nome do Senhor Jesus. Quero impetrar a bênção sobre a sua vida. Que o doce amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita e salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, as doces e benditas consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos nós, repouse sobre os filhos do Senhor, repouse sobre as igrejas do Senhor espalhadas sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter estado conosco essa noite. Próximo domingo, se Deus quiser, estaremos novamente aqui para cumprir a ordem do nosso Senhor, que é de levar a palavra. Um forte abraço, tenha uma semana abençoada.